Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Chegamos, estimados irmãos e irmãs, ao quarto e último domingo deste tempo do Advento, tempo tão importante da nossa preparação para o Santo Natal. Neste último domingo do Advento, a liturgia apresenta-nos este menino, o menino cujo nascimento nos preparamos para celebrar, e vai nos dizer que ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus amigo e irmão que vem ao nosso encontro para nos salvar de tudo aquilo que impede o nosso encontro com a vida verdadeira. A boa nova, a boa notícia da vinda do menino Deus, dá um sentido novo e pleno à história da humanidade. Por isso, ouçamos o Evangelho que nós temos então para este quarto domingo do tempo do Advento, que é de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, ouvimos este trecho muito bonito, tão importante, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. E também recordemos que temos junto deste texto, como primeira leitura deste quarto domingo do Advento, a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 7, dos versículos 10 a 14, onde ali temos uma garantia dada ao rei chamado Acás, que estava bastante preocupado porque o seu reino estava sob constante ameaça dos inimigos. Então, traz esta garantia que há razões para encarar o futuro com muita esperança. A jovem esposa deste rei vai também dar à luz um menino que assegurará o futuro da nação. E o nascimento desse menino será um sinal de que Deus está e estará sempre com o seu povo, acompanhando-o nos caminhos da vida e também da história. E temos como segunda leitura a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, onde o apóstolo Paulo apresenta-se aos cristãos de Roma. E ele vai definir-se como um servo de Jesus Cristo, que é apóstolo pelo chamado divino. Ele se considera escolhido para o evangelho que Deus tinha, de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca do seu filho. E Paulo, depois de ter sido visitado pelo Senhor Jesus, ele construiu toda a sua vida à volta dele, à volta de Jesus, e tornou-se sua testemunha até os confins da terra. Diante disso, recordando um pouquinho nossas leituras que complementam a nossa reflexão do Evangelho, queremos nos deter assim um pouco neste texto de São Mateus, do capítulo 1, versículos 18 ao 24. Este tempo de Advento sempre nos convida a uma preparação muito próxima, um caminho, digamos assim, de mudança de vida,
um caminho onde nós coloquemos verdadeiramente nossa confiança, nossa esperança no Senhor que vem. Por isso, o texto deste domingo que nos é proposto, ele é um texto que pertence ao chamado Evangelho da Infância, né, de Jesus, nesta versão nos contada por São Mateus. Recordemos que os Evangelhos da Infância de Jesus, quer este de Mateus quanto o Evangelho de Lucas, eles como que se enquadram num chamado gênero literário próprio, que ele então utiliza técnicas chamadas assim, técnicas do Midrash, né? Este é um método de abordagem do texto bíblico muito utilizado pelos rabinos, né, judaicos, que tinha como objetivo captar então o significado pleno, né, o significado verdadeiro do referido texto, para nos apresentar assim este mistério de Jesus. Por que falamos isso? Porque a preocupação dos evangelistas, irmãos e irmãs, que nos transmitiram estes chamados evangelhos da infância, não é a preocupação de apresentar como que um relato científico, né, dos acontecimentos dos primeiros anos de Jesus. Mas sim, eles querem nos oferecer, e querem oferecer às suas comunidades, uma catequese que proclame determinadas realidades salvíficas. Qual é esta realidade? Que Jesus, ele é o Messias, que ele vem de Deus, que ele é filho de Deus, ele é o Deus conosco. Tanto Mateus quanto Lucas tecem assim as suas catequeses sobre Jesus, o Filho de Deus que veio ao encontro da humanidade. Por isso, o evangelho que nos é hoje proposto deve ser entendido, então, nesta perspectiva, né, a apresentação do Deus conosco. E para entendermos a narração do nascimento de Jesus, que Mateus hoje nos apresenta, devemos enquadrá-la também no contexto dos costumes matrimoniais que estavam em vigor na sociedade palestina da época de Jesus. Né? Precisamos entender que aqui existe todo um contexto. E o evangelista Mateus nos diz logo no início do relato que Maria e José, eles estavam noivos, né? Mas ainda não viviam em comum. Ou seja, temos que recordar também que o casamento hebraico, ele considerava o compromisso matrimonial em duas etapas. Havia uma primeira fase, na qual os noivos se prometiam um ao outro. Eram os chamados esponsais. Só depois, numa segunda fase, surgia o compromisso definitivo, que era selado com as cerimônias do matrimônio propriamente dito. Entre os esponsais e a celebração do matrimônio, passava-se um tempo mais ou menos longo, durante o qual qualquer uma das partes, seja o homem quanto a mulher, eles podiam voltar atrás, ainda que sofrendo, claro, uma penalidade prevista na lei. Durante esse tempo, os noivos não viviam juntos, mas o compromisso que os dois assumiam tinha já como que um caráter estável e também de vínculo, de tal forma que, se por acaso surgisse um filho, este filho era considerado filho legítimo daquele casal. A lei de Moisés considerava também a infidelidade por parte da noiva prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade de uma esposa, conforme nos mostra lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 22. Assim, a união entre os dois prometidos só podia ser dissolvida com a chamada fórmula judaica do divórcio que existia no tempo de Jesus. Ora, segundo assim o texto que nos é proposto, José e Maria estavam nesta situação de prometidos. Ainda não tinham celebrado o matrimônio, mas já tinham celebrado os esponsais. É como se, para nós, assim, pudéssemos até fazer uma comparação com o chamado noivado, né, que acontece nos dias de hoje. Né? Existe ali um comprometimento, né, mas ainda o casal não celebrou o seu matrimônio. Né? Eles estão se preparando para o matrimônio. O que nós podemos então perceber aqui neste tempo, né? Melhor neste texto? Né? Qual a mensagem? Veja, pouco tempo depois da celebração dos esponsais, José ele percebe que Maria estava grávida, que Maria estava esperando um filho.
O evangelista Mateus, ele não deixa, digamos assim, a nós nem um segundo de dúvida, podemos assim dizer. Claro, o menino que Maria espera vem de Deus, é fruto do Espírito Santo, né? Os versículos 18 e 20 nos mostram. No entanto, José não está ainda consciente desse fato. Apenas ele tem conhecimento que a gravidez de Maria aconteceu sem a sua intervenção. Sendo um homem considerado justo, um homem generoso, José decide não denunciar Maria. Porque se ele a denunciasse, Maria seria julgada como uma mulher adúltera, condenada e apedrejada até a morte. José então considera simplesmente a possibilidade de repudiar Maria em segredo, isto é, sem apontar os motivos que o levam a terminar a relação existente entre os dois. Mas, enquanto José considerava esta solução, ele recebe em sonho a visita do anjo, a visita do mensageiro de Deus. E este mensageiro, este anjo, vai esclarecer de uma vez por todas a José: o menino concebido por Maria é fruto do Espírito Santo. Como nos mostra o versículo 20 do nosso evangelho de hoje. Por isso, a narração do anúncio do anjo a José não é uma narração única, que só acontece nesse trecho do evangelho. Não, esta narração, ela segue como que o modelo dos relatos que referem o anúncio de um nascimento de personagens importantes também no caminho da história da salvação. Como é o caso do nascimento, por exemplo, de Sansão, que nos é contado lá no livro dos Juízes, no capítulo 13. Sansão, que foi muito importante para também a história do povo de Deus. E existe, digamos assim, nesta narrativa, um esquema que é seguido. Primeiro, o anúncio feito está cercado de sinais divinos, ou seja, é o anjo do Senhor que aparece em sonho. Segundo, esses sinais, eles num primeiro momento provocam medo e provocam espanto, Digamos assim, é aquele momento ali onde a pessoa é surpreendida. Em terceiro lugar, o mensageiro divino anuncia qual será o nome, que é muito importante, e a missão da criança que vai nascer, porque o nome também ele traz consigo o peso da missão. Em quarto lugar, dá-se um sinal que confirma o anúncio. Muitas vezes esse sinal é o cumprimento das Escrituras. A função destes anúncios, irmãos e irmãs, é vincular a personagem, desde o seu nascimento, com o projeto divino, com o projeto de Deus. Este mesmo esquema é, aliás, usado também por Lucas para descrever o nascimento de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, dos versículos 5 a 25. Ali nós também podemos perceber estes mesmos sinais. Dessa forma, neste trecho, neste episódio que nós temos hoje, portanto, nós não estamos aqui diante de uma descrição de fatos históricos, mas diante de uma catequese sobre Jesus, apresentada com recurso e também com esquemas literários muito populares no mundo antigo, que trazem assim alguns questionamentos. Qual é o objetivo desta catequese? Qual a mensagem fundamental que, através dela, o evangelista Mateus pretende oferecer aos destinatários do seu evangelho? Então, diante disso, o que podemos dizer? Que o grande objetivo de Mateus parece ser, com este relato, fazer uma apresentação de Jesus. Afirma-se que, antes de mais, que Jesus vem de Deus, que a sua origem é uma origem divina. Maria, a mãe de Jesus, encontra-se grávida não por qualquer intervenção humana, de forma alguma, mas por virtude e obra do Espírito Santo. Por outro lado, o fato de José, um homem da descendência de Davi, acolher Jesus como seu filho, e aqui abrimos um parênteses, claro, a paternidade de José, ela fica clara no fato de ser ele a dar o nome ao menino. Então vejam, este fato então liga Jesus à família de Davi e sugere que ele é o enviado de Deus para efetivar as promessas que outrora foram feitas por Deus ao seu povo através dos profetas.
Portanto, esse menino, da família de Davi, irá concretizar aquele reino ideal, o reino de paz, o reino de felicidade, pelo qual todo o povo de Israel esperava e estava também ansioso. Também, para além disso, a catequese de Mateus se refere ao papel que o menino nascido de Maria terá no projeto de Deus. Ele será chamado Jesus. O nome Jesus significa Deus salva. Esse nome é por si só um autêntico programa de vida. O menino vem de Deus com uma proposta de salvação para a humanidade, oferecendo a sua vida para derrotar o egoísmo, para derrotar a violência, para derrotar a maldade. Ele salvará o povo dos seus pecados, conforme nos apresenta o versículo 21, né? Ela dará à luz um filho, tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. No menino que vai nascer está o Deus que vem ao encontro dos seus filhos e filhas, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que desce ao nosso nível, né? Desce à nossa humanidade para nos abraçar, para reabilitar, digamos assim, o barro de que nós somos feitos, para caminhar ao nosso lado e para ficar conosco até o fim dos tempos, diz lá Mateus no capítulo 28, versículo 20. A referência ao Deus conosco está no princípio e no fim do Evangelho segundo Mateus. E aqui, né, digamos, diante de uma palavra final, para essa figura discreta, silenciosa, simples, generosa, humana e justa, que é José. José é considerado justo, não porque ele age segundo a estrita lei judaica, né? Mas porque ele atua de acordo com a vontade de Deus. Ser justo diante de Deus, irmãos e irmãs, é fazer a vontade de Deus, é estar disponível para acolher os desígnios de Deus, os projetos que Deus tem para nós. Mesmo que isso, né, como no caso de José, lhe mude, né, mude todos os seus próprios sonhos, planos e projetos. Por isso José aparece nesta belíssima catequese como modelo daquele que verdadeiramente acredita. Ele é obediente, fiel, manso, humilde. Ele é atento e plenamente sintonizado com Deus. Aquele que acredita, que procede como José, está sempre preparado para acolher o Senhor que vem. E aí nos perguntamos, já nestes dias que nos aproximamos de celebrar o Natal, o nascimento do nosso Salvador, como é que está a nossa disponibilidade para colaborar no projeto de Deus? Será que nossa disponibilidade é semelhante à disponibilidade de José? Olhando também para a figura de Maria, a mãe de Jesus, jovem, uma pessoa humilde, com a sua disponibilidade, estava ali para escutar os apelos de Deus, com o seu sim incondicional ao projeto de Deus, ela abriu as portas da história humana ao Deus que queria estar conosco. Por isso, nos perguntemos, nós vemos em Maria também um modelo de disponibilidade para acolher os desafios de Deus. E nós, somos disponíveis? Como Maria, somos capazes de dizer todos os dias sim, de forma que através de nós Deus possa nascer na vida da humanidade? Que esta palavra de Deus do quarto domingo do Advento nos ajude a olharmos para a nossa vida, para o nosso caminho de fé e também crescermos na nossa disponibilidade e acolhermos cada vez mais, como José e como Maria, o projeto de Deus em nossa vida e que possamos dizer sim para que Deus habite em cada um de nós. Um abençoado domingo, um abençoado Natal a todos. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.